Quando eu olhei pra ele, eu falei assim, você não vai levar minha mãe, você não vai ganhar de mim nessa batalha, porque eu sei como que eu faço pra ganhar de você. E eu tirei uma bíblia de trás de mim, eu apontei assim pra frente e cravei no meu peito. Falei, você não vai ganhar de mim, porque agora eu sei como que eu vou ganhar de você. Eu sei como te vencer nessa batalha. E coloquei a bíblia no peito. Quando eu falei isso, ele se contorceu inteiro, ele se contorcia assim de uma forma absurda e sumiu. Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Raíssa, eu tenho 21 anos. E hoje eu estou trazendo um vídeo um pouco diferente daquilo que eu já estou habituada a trazer aqui no YouTube. Eu acabei de chegar do trabalho e eu fiquei o dia inteiro com o Espírito Santo falando no meu coração para eu dar este testemunho aqui no meu canal. E realmente é algo que eu já queria ter falado antes, ou aqui ou em alguma outra rede social, mas que eu nunca de fato falei. Mas que eu acredito que pode ser algo que possa edificar a vida de alguém, possa acrescentar na fé de alguém. E por esse motivo eu resolvi falar sobre este assunto. Hoje o assunto que eu quero falar é a respeito do porquê eu resolvi começar a ler a Bíblia. Deus, ele foi muito misericordioso comigo. Ele me revelou de uma graça surpreendente a forma como eu deveria fazer e o porquê eu deveria fazer. E quando isso aconteceu, na época eu fiquei bem assustada, eu confesso, porque nem sempre é do jeito que a gente quer, nem sempre Deus revela as coisas pra nós da forma mais bonita e mais agradável do mundo, mas sempre é pra nos edificar, sempre é algo que vai fazer com que nós possamos crescer e evoluir pessoalmente e espiritualmente. E dessa vez também não foi diferente. Quando Deus falou no meu coração que eu deveria ler a Bíblia, eu ainda não era convertida, eu ainda não era cristã. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu acho que eu nunca nem tinha lido a Bíblia na minha vida. E se eu li foram assim, versículos em alguns lugares, mas de pegar de fato a Bíblia para ler, eu nunca tinha lido. Ainda que eu tinha ganhado uma Bíblia de um amigo e eu nunca tinha aberto essa Bíblia, eu tinha deixado ela de lado porque eu não tinha, costume de ler, não era algo que tinha sido imposto a mim, algo que eu tinha estabelecido na minha vida, não era um princípio para mim. Até que eu passei por uma experiência que abriu os meus olhos para leitura bíblica e me fez ter este hábito mais presente na minha vida. Um certo dia, eu ainda morava com a minha mãe, na época, faz 2 anos, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 21, né? E eu morava com a minha mãe e um dia minha mãe e meu irmão foram viajar, em viagens separadas. Minha mãe foi para um lugar e meu irmão junto com a minha cunhada foram para outro lugar, que é meu irmão mais velho, que morava na casa. Eu tenho outro irmão mais velho, mas eu vou falar só de quem morava ali na casa, tá? Foram viajar e ficou eu e meu irmão em casa durante uma semana e meia, mais ou menos. Até aí tava normal, tudo tranquilo, porque eu já era maior de idade, meu irmão também, nós já tínhamos o hábito de ficar sozinhos, nós já sabíamos nos virar. Tudo aconteceu quando eu e meu irmão saímos para trabalhar no domingo. Nós saímos de manhã e só voltaríamos no domingo à noite. E o meu irmão também voltaria no domingo à noite, meu outro irmão, né, junto com a minha cunhada, voltariam da viagem no domingo à noite. Acabou que nós voltamos ali por volta do mesmo horário. Eu saía do serviço, se eu não me engano, 11 horas da noite. Meu irmão mais novo saía às 10. Todos chegamos praticamente no mesmo horário, até meu irmão que estava viajando. Quando nós chegamos, nós estávamos ali conversando, meu irmão estava contando como que foi a viagem, todo mundo ali batendo um papo entre as portas do quarto. Até que meu irmão percebeu que tinha uma mosca voando entre a gente. Até aí tá normal, uma mosca normal, né? Sempre há uma mosca perdida por aí. Só que o que aconteceu? O que de incomum aconteceu nessa história? Começaram a surgir outras moscas. Muitas moscas começaram a aparecer. E aí a gente começou a se incomodar com a situação, falou, uai, mas o que tem de incomum nessa casa que tá atraindo essas moscas? Então nós fomos procurar, né? Se tinha alguma comida parada, estragada, alguma coisa que poderia estar atraindo aquelas moscas para estarem ali. E chegamos à conclusão de que não havia nada que poderia estar atraindo aquelas moscas. Então nós resolvemos jogar inseticida para matar essas moscas. Foi quando começaram a surgir cada vez mais moscas. Chegaram a surgir tantas moscas dentro de casa, e assim, não era só no ambiente, era na casa inteira. Surgiram tantas moscas que nós precisávamos pegar panos de prato e ficar batendo assim em volta, porque elas estavam voando na nossa volta, assim. Nós não sabíamos muito o que fazer, porque nós já tínhamos gastado um inseticida inteiro, sabe, daqueles de jogar assim no ar. E ainda haviam moscas, haviam muitas moscas mortas no chão, mas aí ainda haviam muitas moscas voando à nossa volta.
E eu comecei a sentir uma coisa estranha, sabe, dentro de mim. Eu sabia que aquela situação não era normal. E eu comentei isso com meus irmãos. Eu falei, isso está me assustando. Isso não é normal. Não era uma quantidade normal de moscas. Já eram mais moscas do que nós poderíamos contar. Até que nós decidimos ir na garagem. Se você acha que estava estranho até aí, às vezes o não, né, pode achar que estava tudo normal. Quando nós fomos na garagem todos juntos, eu juro, não é brincadeira, o teto da garagem estava repleto de moscas. Tinha parte do teto que não tinha como enxergar o branco de tantas moscas que tinham. Estava assim, literalmente preto de tantas moscas que tinham. Não tinha como contar. Com certeza tinham ali centenas de moscas no teto da garagem. E quando eu olhei para aquilo, eu senti um temor, eu senti um medo assim inexplicável. Eu fiquei horrorizada, eu fiquei com muito medo e eu comecei a falar para meus irmãos que eu estava com medo. Eu falei que aquela situação estava me assustando, que eu estava ficando sim, apavorada com aquela situação, porque aquilo na minha cabeça não era normal e realmente não era algo normal. Não tinha como falar que era algo normal porque não tinha nada em comum dentro de casa para atrair moscas. E mesmo que tivesse uma comida ou outra coisa assim atraindo, não seria aquela quantidade absurda de moscas. Eram muitas moscas. E eu comecei a ficar muito assustada. Nós começamos a bater assim nas moscas, até que eu não sei se meus irmãos me distraíram, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas a gente assim esqueceu que tinham moscas ali. As que estavam ali dentro começaram a morrer por conta do cheiro que ainda estava do inseticida, e algumas que estavam ali dentro foram saindo, foram fugindo, e do nada passaram-se alguns minutos. Quando a gente olhou lá na garagem já não tinha absolutamente nenhuma mosca, sabe? Foi assim, coisa de 5 a 10 minutos que aconteceu isso, foi muito rápido, sabe? E aquela situação ficou na minha cabeça, eu fiquei muito assustada, eu fiquei, assim, morrendo de medo, de verdade. Eu estava sentindo algo muito ruim dentro de mim. E eu falava isso pros meus irmãos e eles riam, eles falavam que não, que realmente era estranho, mas que eles não acreditavam que era algo sobrenatural, enfim. Passou-se isso, chegou a hora de dormir. Eu não conseguia dormir no meu quarto, eu estava com muito medo. Era como se tivesse alguma coisa me impedindo de dormir no meu quarto. Eu não conseguia, eu estava com muito medo. Não conseguia dormir no meu quarto. Até que eu fui lá no quarto dos meus irmãos, coloquei meu colchão lá e dormi lá. Foi a única forma que eu consegui dormir aquela noite, porque eu estava apavorada, com muito medo. Essa situação passou, no outro dia a gente olhou, já não tinha mais mosca nenhuma, já tinham todas sumido. Até que a minha mãe voltou pra casa naquela mesma semana. E naquela mesma semana que minha mãe voltou pra casa, ela ficou muito mal. Eu não sei ao certo o que minha mãe tinha. Eu não sei se era algo psicológico, eu não sei se ela ficou doente mesmo, porque ela não falava nada, ela ficou de cama, minha tia foi lá e ajudava ela. E como eu trabalhava, eu não conseguia ficar todos os dias ali, né? Eu trabalhava o dia inteiro. E eu ficava fora praticamente o dia inteiro de casa. E ela ficou muito mal, ela ficou de cama durante aquela semana. Se eu não me engano, ela voltou pra casa na terça ou na quarta, não me recordo assim bem. Mas quando ela voltou, ela já voltou mal, sabe? Ela ficou muito mal, ficou de cama, não levantava pra nada, não foi trabalhar. Ficou muito mal ali no quarto dela. E ela falou pra mim que ela estava percebendo que ainda haviam moscas no quarto dela. A gente contou, é óbvio, né, a situação pra ela. E ela falou que durante os próximos dias surgiam moscas no quarto dela. E realmente, a gente ia lá e tinha algumas moscas voando assim no quarto dela. Só que era só no quarto dela, não tinha mais na casa, sabe? E não tinha nada em comum no quarto dela que poderiam estar atraindo essas moscas. E isso era estranho. Até que aconteceu que eu tive um sonho que mexeu muito comigo. Eu sonhei que estávamos eu e minha mãe correndo, fugindo de uma coisa que vinha atrás da gente. Acredito eu que era de fato um espírito ruim, algo ruim, sabe? Eu conseguia ver o rosto dele, ele era todo preto, ele tinha uns olhos vermelhos. E esse, eu falo que é um demônio mesmo, gente. Eu falo que é algo que assombra a minha vida desde que eu era pequena, porque desde pequena eu sonho com essa... não sei dizer, sabe? Eu sonho com essa imagem, sabe? Desde muito nova, eu sempre sonhei com ele, eu sempre tive muito medo dele, ele sempre apareceu muito nos meus sonhos, e não só em sonhos, eu via ele muitas vezes, assim, do meu lado, sabe? Assim, por perto, porque eu tenho visão aberta, e até então, antes de me converter, eu não sabia o que era isso, eu só queria que sumisse, mas hoje eu entendo. Enfim, eu tive um sonho com essa imagem.
e nós estávamos fugindo dele, fugindo, correndo assim, sem parar. E aí a gente entrava numa casa, nós fechávamos a porta e eu falava pra minha mãe ficar atrás de mim. Eu falava, mãe, vem pra trás de mim, porque ele vai conseguir entrar. E quando ele entrava, a gente ficava meio que encurralado, assim, sabe, no canto de uma escada. Até que ele olhava pra mim e ele falava essas seguintes palavras: você vai ter que lutar comigo 7 vezes. Se você perder em qualquer uma dessas lutas e desistir, eu vou levar ela comigo. E apontou pra minha mãe. Aquilo me gerou um medo horrendo. No sonho, eu lembro de ter muito medo no sonho. Era muito real, sabe, os sonhos que eu tinha com essa imagem. E eu olhava pra minha mãe e eu falava, mãe, eu não consigo, eu não vou conseguir, como que eu vou dar conta de lutar com isso? Olha pra isso, ele é um demônio, não tem como lutar com ele. E aí ele olhava pra mim e falava, você não tem escolha, você vai ter que lutar. Até que eu começava de fato lutar com ele, literalmente lutar, sabe? Essa é a parte engraçada do sonho. Mas eu literalmente começava a lutar com ele. E quando chegava, se eu não me engano, na 5ª luta, eu olhava pra minha mãe e falava, eu não vou conseguir, ele vai te levar, porque eu não tenho mais forças, eu não consigo mais lutar. Até que eu acordei, bem nessa parte do sonho, e aquilo mexeu muito comigo, muito, é óbvio. Sempre que eu sonhava com essa imagem, ainda que eu ache que ele era, né, uma entidade maligna, enfim, sempre que eu sonhava com ele eu tinha muito medo, todas as vezes que eu acordava. E nesse dia em específico eu senti muito medo. E a minha tia me mandou mensagem justamente nesse dia que eu tive esse sonho. Eu falei, então tia, eu tive um sonho, antes mesmo dela falar, né? Eu quis compartilhar com ela. Eu falei, tia, eu tive um sonho, eu queria compartilhar com alguém, porque eu estou horrorizada e eu não sei com quem compartilhar. E eu contei pra ela. E aí ela falou assim, Raíssa, eu preciso te mandar o áudio que o seu tio me mandou. E aí ele mandou um áudio pra minha tia, falando a respeito de um pastor lá da cidade dele. O meu tio é pastor. E a minha tia estava conversando com o meu tio a respeito da situação da minha mãe. Era um áudio onde ele falava que ele havia conversado com um pastor que tinha revelado para ele que havia um espírito de morte rodeando a vida da minha mãe. O espírito maligno mesmo rodeando a vida da minha mãe e que nós precisávamos orar e jejuar porque senão a minha mãe seria levada. E ninguém sabe explicar o que minha mãe tinha. Ela estava de cama, não falava nada com ninguém. E, enfim, quando ela falou isso pra mim, tudo fez sentido, porque era justamente aquilo que eu tinha sonhado na noite. E eu fiquei com muito medo, né? Eu fiquei apavorada, é óbvio, né? Não tem como eu não ter medo. Eu não era cristã, eu não entendia o mundo espiritual como eu entendo hoje. E alguns dias depois, na mesma semana, eu tive outro sonho, onde eu estava já com a minha mãe em outro ambiente. Eu estava na casa da minha tia, e nós estávamos na casa da minha tia, e aí essa imagem aparecia de novo, né? Esse demônio, ele aparecia de novo pra mim. E aí ele falava, eu vim buscar ela, agora eu vou levá-la. E aí eu falava pra minha mãe ir pra trás de mim de novo. E eu falava, você não vai levar minha mãe. Gente, eu lembro claramente do que aconteceu. É literalmente como se eu tivesse vivido aquilo mesmo, que não tivesse sido um sonho. Eu lembro dos detalhes, eu lembro do que eu senti no sonho. É assim, muito louco, sabe? Eu sempre tenho esses sonhos bem vívidos, assim. E quando eu olhei pra ele, eu falei assim, você não vai levar minha mãe, você não vai ganhar de mim nessa batalha, porque eu sei como que eu faço pra ganhar de você. E eu tirei uma bíblia de trás de mim, eu apontei assim pra frente e cravei no meu peito. Falei, você não vai ganhar de mim, porque agora eu sei como que eu vou ganhar de você. Eu sei como te vencer nessa batalha. E coloquei a bíblia no peito. Quando eu falei isso, ele se contorceu inteiro, ele se contorcia assim de uma forma absurda e sumiu. Simplesmente sumiu. E quando ele sumiu, eu acordei. E quando eu acordei, eu tive a revelação de que Deus estava falando pra mim que a única forma de eu conseguir ganhar deste demônio que sempre aparecia nos meus sonhos, sempre atormentava a minha vida, era apresentando a palavra de Deus. Era com a verdade de Deus. Porque na palavra de Deus fala que a verdade, ela nos libertará. E foi exatamente o que aconteceu. Ela me libertou. A partir daquele dia, eu nunca mais tive sonhos com esse demônio. Eu nunca mais senti medo, sabe, do mundo espiritual. Eu tenho visões, eu tenho sonhos. Ainda tenho sonhos, não com ele, eu nunca mais tive com ele. Mas eu ainda tenho visões, eu ainda tenho sonhos. Eu vejo o mundo espiritual porque eu tenho uma visão aberta. E eu não sinto mais medo, eu não sinto mais pavor.
E depois daquele dia eu tive a certeza de que Deus estava revelando para mim que eu precisava ler a palavra dele. Porque a verdade de Deus, a palavra de Deus é como uma espada. E essa espada, ela não deve ser encravada nas outras pessoas, não deve ser encravada no inimigo. Eu tive a revelação plena do porquê eu pegava a Bíblia no sonho, apontava para ele, encravava ela no meu peito. Porque a palavra de Deus, ela não tem que ser batida nos outros. Ainda que nós precisamos apresentar a palavra de Deus e pregar o evangelho e defender o evangelho e falar sobre o evangelho para as pessoas, isso não deve ser como uma ofensa. E numa luta, por exemplo, espiritual, não deve ser jogada para os outros, ela deve ser encravada no nosso coração. Deus foi muito claro quando ele falou por que eu pegava a Bíblia e colocava no meu coração, porque a espada de Deus, a palavra de Deus, quando nós encravamos ela no nosso coração, como nós tomamos uma verdade absoluta no nosso coração e de fato deixamos isso concretizado no nosso coração, nós conseguimos as armas que nós precisamos para conseguir lutar contra o inimigo. Nós não precisamos lutar literalmente com uma espada, batendo no inimigo. Nós precisamos pegar a palavra de Deus, que é como uma espada, encravar no nosso peito, para que nós possamos ter revelação de como ganhar nessas batalhas espirituais, para que nós possamos ter revelação de como caminhar em uma vida cristã. Como nós teremos revelação se nós não soubermos absorver da palavra de Deus? Deus foi muito claro comigo quando ele disse para que eu pegasse aquela Bíblia, colocasse, apontasse para o inimigo, para mostrar para ele que eu tinha o conhecimento e que esse conhecimento estava encravado no meu peito, porque a partir do momento que esse conhecimento estivesse encravado no meu coração, o inimigo não teria mais poder na minha vida. O inimigo não teria mais poder, não teria mais forças para me trazer medo, para me deixar apavorada, porque eu sabia que era a palavra de Deus que estava firmada no meu coração. E isso para mim foi assim revelador, foi uma graça de Deus que caiu sobre a minha vida, e a partir daquele dia a minha mãe melhorou. A partir daquele dia as coisas começaram a mudar e eu ainda não era cristã, eu ainda não seguia a Deus, eu ainda não tinha tido de fato uma experiência que me levasse para Deus além dessa. Essa foi assim a primeira coisa que me fez olhar para Cristo com outros olhos. E a partir daquele dia eu senti vontade de ler a Bíblia, eu queria poder entender. Ainda que eu confesso que eu não comecei a ler depois daquele dia, porque Deus depois ele veio e me pegou e me buscou para que de fato eu pudesse viver uma vida com ele. Porque isso, ainda que tenha sido uma grande revelação, não foi o suficiente na época para que eu pegasse a palavra, para que eu me convertesse, para que eu deixasse a vida que eu estava vivendo. Mas no futuro foi muito necessário para eu compreender a importância que é nós lermos a Bíblia. Então hoje eu quero te dizer, através deste testemunho, através desse vídeo, tenha intimidade com o Senhor, reserve um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós não precisamos ler só porque as pessoas estão falando, nós não precisamos fazer porque Deus precisa da gente. Deus não precisa da gente. Ele não precisa, se você não quiser ler, ele não está precisando de você, mas você precisa dele. Você precisa ler a palavra, você precisa se alimentar da palavra, porque quando você estiver em uma batalha espiritual, você vai olhar para o inimigo e vai falar para ele: você não é capaz de ganhar de mim, porque eu tenho a palavra do Senhor encravada no meu coração. Eu sei como ganhar de você, eu sei como passar por essa batalha sem que você me derrote, eu sei como sair vitoriosa dessa batalha. Somente com a palavra de Deus você vai conseguir confrontar o inimigo. Somente com a palavra de Deus você vai conseguir de fato transmitir e fazer com que você passe pelas batalhas da sua vida. Mas enquanto você não depositar tempo para conhecer a palavra de Deus, você não conhece a Deus, porque na palavra dele apresenta quem ele é. E como você pode conhecer a Deus se você não conhece a palavra? Tire um tempo do seu dia, nem que sejam 5 ou 10 minutos, para conhecer a palavra do Senhor, para conhecer quem Deus é através da palavra, porque eu te garanto que quando chegar nos seus dias, que você estiver passando por uma batalha, seja uma batalha espiritual, seja uma batalha carnal, vai ser a palavra quem vai te fortalecer, e você vai poder apresentar ao inimigo a palavra, a verdade, e essa verdade, essa palavra vai te libertar nos piores momentos da sua vida.
Eu espero de coração que esse testemunho tenha alcançado a sua vida. Eu espero de coração que esse testemunho tenha sido o suficiente para te convencer de, neste momento, ler a palavra de Deus, neste momento, dedicar um tempo ao Senhor. E eu sei que eu não sou capaz de te convencer a fazer isso, mesmo com um testemunho, mesmo se eu falar qualquer coisa aqui para você, eu não sou capaz de te convencer a nada. Mas eu creio que o Espírito de Deus que habita em mim também habita em você. E eu creio que neste momento o Espírito Santo está falando dentro do seu coração, está revelando dentro do seu coração o quão importante é esse princípio, o quão importante é nós nutrirmos uma leitura da palavra. Eu confesso que há dias em que eu acabo não fazendo. Eu confesso que tem dias que são uma correria total e eu acabo deixando isso de lado, infelizmente. Mas eu nunca passo muito tempo sem falar com o Senhor. Eu sempre volto, por mais que eu fique 1 ou 2 dias sem ler a palavra, no terceiro dia eu volto e eu leio a palavra, porque eu sei que quanto mais tempo eu ficar longe da palavra, mais tempo eu ficar longe da presença do Senhor, mais fácil vai ser do inimigo conseguir ganhar as batalhas espirituais nas quais eu entrei, nas quais ele me colocou. Então, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de depositar tempo para o Senhor. Vai ser esse tempo depositado, que vai te ajudar e vai te fortalecer, te dar as ferramentas que você precisa para enfrentar todas as guerras espirituais e naturais da sua vida. Se você de fato foi edificado por esse vídeo, eu espero muito que tenha sido. Eu peço para que você possa se inscrever no meu canal, eu peço para que você possa curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com alguém que você acredita que possa edificá-la também. Se esse vídeo te edificou, compartilhe com alguém para que possa edificá-la também. E eu creio que você que foi alcançado por esse vídeo, você que ficou até o final desse vídeo, eu creio que Deus falou muito no seu coração. E eu oro para que você possa de fato ser alcançado pela graça do Senhor, assim como eu fui também. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês possam estar aqui nos próximos vídeos, nos meus próximos testemunhos. E eu quero poder ser uma bênção de Deus na sua vida. Muito obrigada.